Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. A partir de agora, você pode dar glória a Deus, tá? Dá glória a Deus bem alto, bem forte aí, vai. Não, mas esse glória a Deus está fraco. Dá um glória a Deus bem alto, bem forte aí, vai. Glória a Deus, você pode dar vontade, isso aí você não me atrapalha não, tá bom? Mas a partir de agora, preste toda atenção na palavra. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, como com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: puxa vida, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ele não quis mais mexer. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Posso ouvir um glória a Deus? Essa história, ela é muito conhecida. E particularmente eu, em muitos momentos do meu ministério, sempre que eu tinha oportunidade de pregar essa palavra, eu falava acerca dela, acerca daquilo que Davi fez, ou acerca daquilo que Davi deixou de fazer. Mas Deus, ele tem uma revelação poderosa para nós hoje, em cima dessa palavra, e principalmente naquilo que diz respeito à visão, à direção que Deus, ele tem para as nossas vidas e para o nosso ministério. Quem crê que Deus vai falar poderosamente com você? Diga glória a Deus. Vamos ler mais uma vez, eu vou ler somente o versículo 10, e eu queria que você repetisse, versículo 10 e 11, eu leio e você repete, vamos lá, diga assim comigo: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita, e ficou, diga bem alto, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor, diga essa parte bem alta, vai. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Agora você vai estender as suas mãos aqui para frente, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos. E eu queria pedir a você, ore pela minha vida, comece a orar e comece a pedir ao Senhor, para que esta palavra venha falar poderosamente com você, para que esta palavra venha de encontro não apenas aquilo que Deus tem para o nosso ministério, mas também para aquilo que Deus tem para a tua vida, no particular, no pessoal, na tua casa, na tua família. Peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, louvamos, adoramos ao Senhor, e agora é o momento de ouvirmos a tua voz, a tua palavra. Então fala poderosamente com cada um de nós que aqui estamos, ministra o nosso coração, direciona
Posiciona-nos, ó Deus, debaixo da unção que o Senhor tem para as nossas vidas e para esse ministério. Que o Senhor fale, que o homem se cale, e que os nossos corações sejam ministrados nesta noite por Ti. É o que nós oramos, Te pedimos e com fé Te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez, bem forte, ao nome do Senhor, amém. Você sabe que durante muito tempo, sempre que nós tínhamos a oportunidade de ministrar acerca desta passagem, confesso a vocês que era praticamente impossível nós não falarmos acerca da displicência de Davi ao tirar a arca da casa de Abinadab para levá-la para Jerusalém. Era impossível. Sempre que nós pegávamos esse texto, sempre que nós citávamos esta passagem, era impossível para nós não falar da maneira indevida com que Davi usou para atrair a arca. Ele teve boa intenção, pastor? Sim, muito boa intenção. Ele tinha motivos nobres? Sim, ele teve motivos nobres. Mas apesar da sua boa intenção em trazer a presença de Deus para Jerusalém, apesar do desejo nobre que Davi tinha de construir o primeiro templo para Deus, a grande verdade é que a maneira indevida com a qual Davi ele tentou fazer a coisa, a maneira indevida, a maneira errada que Davi usou para tentar atrair a presença de Deus, sempre foi o principal foco desta passagem, desta ministração. Só que olhando cuidadosamente para esse texto, de uma maneira mais profunda, você sabe o que Deus nos fez enxergar aqui, amados? Muito além da displicência do Davi, muito além da falta de cuidado em lidar com as coisas do Senhor, sabe qual foi a grande revelação que Deus nos deu aqui, para a gente estar falando nessa noite? A de que antes de Deus habitar no primeiro templo da história, idealizado por Davi, mas construído por Salomão, antes dos sacerdotes, como diz a passagem, não é? Antes dos sacerdotes não poderem ficar de pé, de tanta glória que encheu aquele templo, antes de Deus habitar em um templo, Deus escolheu habitar em casas. Que coisa tremenda! Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas a grande verdade é que depois que a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, depois que ela saiu das tendas, depois que ela saiu dos tabernáculos, ela não saiu das tendas e foi direto para o templo, não. Antes que houvesse um templo para que as pessoas adorassem, Deus escolheu habitar em casas. Deus escolheu manifestar, pousar em casas de pessoas comuns como eu e você. Ou seja, antes de um culto público cheio de pessoas, o que Deus escolheu? Deus escolheu o aconchego. Deus escolheu os afazeres domésticos. Antes dos rituais, né, coletivos, antes das pessoas, houve um encontro privado. Antes do Senhor levantar sacerdotes e escolher sacerdotes para lidar com as coisas santas no templo, Deus escolheu famílias. Diga assim comigo: Deus, antes do templo, escolheu casas. Diga assim comigo: Deus, antes dos levitas, escolheu famílias. Queridos, e isso para mim revela muito, não apenas acerca do caráter de Deus, mas principalmente daquilo que Deus espera de cada um de nós, de mim e de você. Ou seja, isso revela o estilo de vida adorador que Ele espera de cada um de nós. Uma vez que nós fomos ganhos por Cristo, quem aqui foi ganho? Diga a glória a Deus. O primeiro pilar da visão celular é o quê? É ganhar. Quem aqui foi ganho? Quem foi pescado aqui? Diga a glória a Deus.
Pois é. Mas uma vez que somos ganhos, uma vez que fomos pescados, uma vez que fomos retirados do mundo, qual é a segunda necessidade? Sermos consolidados. Não adianta a gente ganhar almas e não consolidar essas almas. Pois é. E é justamente aí que entra a questão. Aquilo que a gente pregou na semana passada foi muito importante. O que é você consolidar alguém? O que é consolidar? Consolidar é ser fortificado. Consolidar é estar arraigado. Consolidar é você estar enraizado. E de que forma Deus nos consolida? A gente falou isso semana passada também. Deus ele nos consolida de duas maneiras: através de processos e através de pessoas. Diga assim: ser consolidado passa por processos e por pessoas. Ou seja, Deus nos consolida na comunhão. Repita isso comigo, diga: Deus nos consolida, nos fortalece na comunhão. Nos processos a gente lida com Deus, né? Abraão, ele foi consolidado por Deus, porque ele estava passando por um processo. Deus consolidou Abraão através de processos, e no processo a gente lida com Deus, mas na comunhão a gente lida com pessoas. Diga comigo: comunhão tem a ver com pessoas. Entenda uma coisa, queridos, não existe consolidação sem conexão. Eu vou repetir isso: não existe consolidação sem conexão. Pelo fato de nós termos sido gerados à imagem e semelhança de Deus, a gente falou sobre isso aqui também na semana passada. Pelo fato de sermos gerados à imagem e semelhança do Senhor, não existe para mim e para você a menor possibilidade de sermos fortalecidos na fé sozinhos. Sabe essa história que muita gente conta? Ah, pastor, eu não estou indo na igreja. Ah, pastor, eu não estou frequentando o culto, mas eu estou bem, eu estou firme. Conversa. Ah, pastor, eu não estou frequentando os cultos, eu não estou indo na igreja, eu não estou tendo comunhão com os meus irmãos, mas eu estou firme em Deus. Conversa. Não existe consolidação sem conexão. Repita comigo: não existe consolidação sem conexão. Não existe a menor maneira de você ter a tua fé fortalecida. Não existe a menor possibilidade de você ser um crente fortalecido em Deus sozinho. Ser fortalecido na fé, onde não há conexão afetiva. Ser fortalecido na fé, onde não há empatia, onde não há proximidade, onde não há comunhão, é impossível para nós. Por isso que na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, o que Paulo diz lá? E ele mesmo chamou uns para quê? Para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo o quê? O texto diz lá: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Diga glória a Deus. Querendo o aperfeiçoamento, o fortalecimento, enraizar os santos, edificar os santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. Diga glória a Deus aí, amado. Olha a consolidação aí. Então Deus ele levanta pastores, evangelistas, profetas, ele levanta pessoas para fortalecer pessoas. Ele levanta homens com capacidade, com capacitação, com unção, com conhecimento, para quê? Para que outras pessoas, através destes homens em comunhão, possam ser fortalecidos, possam ser consolidados. Só que o grande detalhe que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração é que essa consolidação não começa no templo. Não. A consolidação não começa na igreja, não começa no culto de domingo à noite. A tua consolidação na fé não começa aqui no culto de domingo à noite, não. Ela começa onde? Em casa. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: a consolidação
começa em casa. Queridos, e a maior prova disso, você quer a prova viva do que eu estou falando? A maior prova disso é que uma das maiores, se não a maior, o maior avivamento bíblico da história da igreja apostólica, o maior avivamento bíblico da história da igreja do Senhor, que foi o dia de Pentecostes. E avivamento, o que é avivamento? Avivamento é ferramenta de consolidação. Diga comigo, avivamento, fala bem alto, diga, avivamento é ferramenta de consolidação. Quando você é avivado, quando o Senhor ele vem, o Espírito Santo vem e trabalha, e somos avivados em Deus, somos fortalecidos na nossa fé. Mas olha o detalhe dessa palavra: o maior avivamento da história da igreja apostólica, onde houve um transbordado avivamento, onde houve poder de Deus, onde houve salvação de vidas, aonde pessoas foram transformadas, aonde houve manifestação de poder, o maior avivamento da história se deu de duas maneiras: por um ato e em um lugar. Qual foi o ato, pastor? Comunhão. A Bíblia diz que eles estavam todos juntos no mesmo lugar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, por um ato, o avivamento começou como? Primeiro, por um ato, estava todos juntos, comunhão. E segundo, o lugar. Onde é que eles estavam? Eles estavam em uma casa. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? Vamos ver isso comigo, Atos dos Apóstolos, abre lá. Atos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, presta atenção nessa leitura, presta atenção nesse texto. Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam, repita comigo bem alto, igreja, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é você estar reunido no mesmo lugar? Como, diga, comunhão. Diga bem alto, comunhão. Aí olha o que diz o versículo 2: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, diga bem alto, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Você pode dar um glória a Deus aí, meu querido? O avivamento não começa aqui. O avivamento de Atos dos Apóstolos não começou no templo. O avivamento que a gente espera como ferramenta de consolidação, para que sejamos crentes mais fundamentados, mais fortalecidos, mais arraigados. O avivamento que a gente tanto almeja, de sentir a presença de Deus e não largar mais essa presença. Esse avivamento, o começo dele não é aqui. Ele começa dentro da tua casa, varão. Diga glória a Deus aí. Ele começa dentro de casa, meu querido, quantas e quantas as vezes, quantas vezes eu cheguei na igreja, fraco, desanimado, esperando uma palavra do pastor. Hoje eu vou na igreja porque eu vou chegar lá, o pastor vai pregar uma palavra, ou de repente o ministro vai cantar um louvor, e a palavra que o pastor pregar, o louvor que eu ouvi, vai mudar a minha história. Quantas vezes eu não cheguei na igreja assim, com essa expectativa, e a coisa não aconteceu? Quantas vezes, talvez você que está aqui hoje me ouvindo, quantas vezes talvez você não se viu frio na fé, acreditando que na igreja você vai ficar mais forte, que na igreja a coisa vai acontecer, meu querido? Igreja é lugar de direção. Diga glória a Deus. Você está aqui ouvindo a palavra, Deus está te dando a direção, Deus está te dando o caminho das pedras, Deus está te mostrando o caminho, Deus está falando, olha, faz assim, vai por aqui, porque se você fizer desse jeito, a coisa vai acontecer. A igreja é lugar de direção. Só que nessa noite o Senhor está nos ensinando, diferente de tudo aquilo que um dia nós aprendemos, diferente de tudo aquilo que nós aprendemos, o Senhor está nos ensinando, amados, que a fé, sabe aquela fé arraigada, como a gente falou na semana passada? A fé arraigada na palavra,
O avivamento consolidado na comunhão não é aquele que começa quando você chega na igreja, mas é aquele que você traz da tua casa. Diga glória a Deus, amados. É você trazer da tua casa uma vida consagrada, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida fiel a Deus. E você está ali na tua casa e você está buscando. Quando você chega na igreja, não é que você vai chegar para receber o avivamento, é você que traz o avivamento, e o corpo de Cristo incendeia, e o nome dele é glorificado. Aleluias. Amados, essa palavra aqui foi algo que Deus nos fez enxergar, foi algo que Deus nos fez entender. Isso abriu o meu entendimento. Porque muitas das vezes a gente está esperando que a igreja faça milagre, quando na verdade eu e você juntos é que somos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, que vai fazer a diferença nessa terra. A diferença somos nós em Deus que vamos fazer, mas isso começa em casa. Lares consolidados na comunhão é o que faz o reino de Deus crescer. Diga glória a Deus. Lares consolidados, fortalecidos na palavra, é que vão fazer com que a nossa igreja venha romper determinadas barreiras que ela ainda não conseguiu romper. Guarde isso. Não é o braseiro que acende a chama, é a chama acesa que incendeia o braseiro. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? É quando você vem, amados, mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, mas é quando você vem firme na palavra, é quando você diz: não, o inimigo está se levantando sobre a minha vida, mas eu vou passando pela prova, dando glória a Deus e aleluia. Eu vou baixar minha cabeça nada, eu vou parar de orar nada, eu vou parar de glorificar nada, eu vou chegar na igreja e vou dar glória, eu vou chegar na igreja e vou adorar, eu vou chegar na igreja e vou me derramar. É quando você chega assim, que a glória do Senhor é manifesta nesse lugar. Então levanta a tua mão aí, ó, abra a tua boca e glorifica, porque Deus quer te incendiar nessa noite. Aplauda bem forte ao teu Senhor, diga glória a Deus. A chama da fé, a chama da fé consolidada na comunhão, ela nasce aonde, igreja? A gente ouve na igreja, a gente recebe a direção na igreja, mas ela nasce aonde, igreja? Em casa. Por que tem crianças que têm... Por que a maioria das crianças tem lições de casa? Quando essa palavra, Deus trouxe esse exemplo para mim, que eu sempre faço as lições de casa com Davi. Mas por que tem tanta lição de casa? Porque quando a criança vai para a escola, o que ela recebe na escola? Na escola ela recebe a instrução. Na escola ela aprende o que fazer e como fazer. Mas aonde é que ela vai praticar? Aonde é que ela vai ser consolidada naquele aprendizado? Igreja, onde é? É dentro de casa, é treinando ali com o pai, é fazendo exercício. Glória a Deus, amados. E naquilo que diz respeito à fé, é a mesma coisa, queridos, é a mesma coisa. O avivamento em Pentecostes, ele se deu de que maneira? Através de um ato. Qual ato? Diga comigo: comunhão. Diga bem alto: comunhão. Estavam todos em comunhão, reunidos no mesmo lugar. E segundo, o mesmo lugar. E qual era o lugar? Uma casa. Não tinha um púlpito, não tinha um microfone, não tinha caixas de som, não tinha instrumentos, só tinham o quê? Pessoas. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado?
Se você levantar a tua mão, fechar os teus olhos e começar a dar glória, glória, glória. E se você levantar a tua outra mão e começar a dar mais glória e glória, e não parar de glorificar, e não ligar para os problemas, e se você começar a glorificar, o fogo de Deus ele desce, e a tua vida é transformada. E é quando a gente entende isso, presta atenção, é quando nós entendemos isso, é que a gente vai cair no texto que a gente leu no início da mensagem, é que a gente vai cair lá em 2 Samuel, porque para que a glória de Deus se manifestasse ao povo, para que a glória do Senhor enchesse, se manifestasse na vida das pessoas, o que Deus fez? Antes do templo, antes que houvesse templo, antes de uma igreja, Deus escolheu 2 casas. Diga assim comigo: antes do templo, diga bem alto, antes do templo, Deus escolheu 2 casas. A primeira casa foi a casa de um homem chamado Abinadab. E ali na casa de Abinadab, segundo a história, a arca que representava a presença do Senhor ficou ali durante 20 anos. A arca que representava a presença de Deus, ela ficou na casa de Abinadab. Ela não ficou no púlpito, ela não ficou na igreja, ela ficou ali na sala, na casa de Abinadab por 20 anos. E a segunda casa que Deus escolheu foi a casa desse homem que nós lemos chamado Obed-edom. E nessa casa, neste lugar, ela ficou por 3 meses. Queridos, o que Deus nos mostrou aqui a princípio? Deus nos mostrou através desta palavra a importância de Deus em casa. Porque buscar a Deus na igreja, todo mundo busca. Mas é Deus na sua casa, queridos. É Deus dentro da sua casa, na sua sala. É a presença de Deus na sua casa, no seu lugar de intimidade. Por que a gente tem tanto crente nos dias de hoje que não aguentam nada? Por que tem tanto crente hoje que não aguenta passar um vento? Crente que não tem compromisso, pessoas que vão na igreja quando quer, e tudo é motivo da pessoa estar para baixo. Por quê? Porque Deus não está sendo, a presença de Deus não está sendo cuidada da maneira devida dentro da casa dela. Porque quando eu tenho a arca de Deus, e dentro da minha casa, quando eu cuido devidamente da arca de Deus, a arca de Deus dentro da minha casa vai gerar bênção, vai gerar vitória, vai gerar a glória de Deus, amém, amados? Mas se eu não cuidar da arca de Deus que está dentro da minha casa de maneira indevida, se eu não cuidar da maneira correta, amados, a arca de Deus na minha vida não vai fazer diferença, amém? Então olha a revelação que Deus nos trouxe, a importância do lar para o reino, a importância de uma casa consolidada para o ministério. Se nós temos ministérios fracos, é porque os crentes são fracos dentro de casa. Se nós temos uma igreja de pessoas fracas, é porque a fraqueza começa dentro de casa. Dentro da igreja, dentro de casa, será que nós temos sido fortes em oração? Dentro de casa, será que nós temos sido fortes em comunhão? Ou a gente é aquele tipo de aluno que só faz exercício na escola, quando chega em casa pega o caderno, joga para o alto e vai soltar pipa, vai jogar bola, vai andar de bicicleta e não quer saber de nada, mas quer passar de ano no fim do ano? Assim somos nós com Deus. A gente quer vir na igreja um domingo sim, um domingo não. A gente quer vir na igreja uma vez por mês e a gente acha que a gente vindo na igreja uma vez por mês, está tudo resolvido. Meu irmão, se você não cuidar da arca de Deus dentro da tua casa, se nós não dermos a devida importância para Deus dentro da nossa casa, a gente se perde. A gente perde os nossos filhos, a gente perde o nosso casamento, a gente perde a nossa família. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Sabe por quê? Porque Deus não está sendo Senhor na casa de muitas pessoas. Muito se fala nos dias de hoje, muito se fala.
acerca da degradação moral, né? E hoje em dia realmente a coisa está esquisita. A gente ouve muito falar acerca da impunidade, acerca da injustiça, a falta de educação das pessoas, a falta de educação das crianças. Hoje em dia você passa na rua, você vê criança de 6, 7, 8 anos xingando palavrão que eu como adulto nunca falei. Então hoje em dia a gente fala muito dessas coisas, da injustiça, da falta de educação, da corrupção, do jeitinho brasileiro de resolver as coisas. A gente fala muito dos escândalos, né? Até mesmo dentro da igreja, quando acontecem escândalos, a gente fala, aquilo repercute. Pois é, fala-se muito acerca destas coisas. Só que o que a gente ainda não entendeu, que nós não entendemos, é que tanto a nossa sociedade, quanto a nossa política, quanto a nossa educação, quanto a nossa fé, todas estas coisas são frutos, são reflexos daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente faz dentro de casa. Sabe por que o Brasil é corrupto? Porque dentro das casas a gente não ensinou da maneira correta. Não fomos ensinados da maneira correta. A gente quebra as regras. A gente passa o sinal vermelho. É uma coisa, pô pastor, mas isso aí, quem não faz? Pois é, o que é isso? É uma quebra de regra. Está errado. Mas é tão normal, queridos. E esse tipo de coisa começa onde? Não é o Ministério da Educação que vai ensinar. É dentro de casa. Diga glória a Deus aí, amados. Você sabe por que tem muita gente endividada, quebrada? Porque não aprendeu dentro de casa a economizar. Porque viu os pais gastando mais do que ganhava. Viu a família toda endividada, aí o camarada cresceu e aprendeu aquilo. Aí ele reproduz uma vida financeira frustrada, a mesma vida financeira que ele aprendeu lá atrás. É dentro de casa, amado. Querido, se o teu filho for ensinado a fazer o que é mal, ou se o teu filho não for ensinado a fazer o bem, porque não é só fazer o mal, é não ser ensinado a fazer o bem. Porque às vezes a gente não ensina o mal, mas a gente também não ensina a fazer o bem. Então se o teu filho for ensinado a fazer o que é mal, ou se ele não for ensinado a fazer o bem, ele vai crescer reproduzindo aquilo que lhe é familiar, aquilo que ele vê, aquilo que ele acha normal. E muitos de nós fomos educados assim. A nossa geração foi educada assim. Olhe para mim, queridos. O lar, a casa, a família é a base formadora de tudo. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? O lar, a família é a base que sustenta tudo. A família é a célula máter da sociedade. E naquilo que diz respeito à fé, é exatamente a mesma coisa. Por mais que você congregue numa igreja que prega a palavra, por mais que você esteja numa igreja que ensine as coisas certas, por mais que você participe dos cultos, por mais que você se reúna no templo para apresentar os teus sacrifícios, como era feito lá na lei, por mais que você venha no culto, meu querido, mas se dentro da tua casa, como sacerdote, porque Deus levantou os homens para serem sacerdotes das suas casas, se dentro da tua casa como sacerdote, se você não preparar o ambiente, diga glória a Deus aí, amado. Se dentro da tua casa você não cultiva a presença, se você não honra a arca que está dentro da tua casa, é como o profeta falou para aquela mulher, né? Se você não preparar os vasos,
Se você não entrar na tua casa, se você não fechar a porta da tua casa sobre você e sobre a tua família, o azeite não vai descer, os vasos não vão ser cheios, o transbordar de Deus não vai acontecer. Mas quando você entra na tua casa, fecha a tua porta para o mundo e você começa a buscar, o azeite desce, o vaso enche, a glória se manifesta e o nome do Senhor é glorificado. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Fecha a porta da tua casa para o mundo, porque a tua família é o mais importante. Diga glória a Deus. Se a gente não entender que a nossa vida espiritual, o nosso fortalecimento começa em casa, a tua vida na igreja, meu querido, vai ser uma vida superficial. Você sabe por que tem tanta gente superficial dentro da igreja? Que aparenta coisas que não são, que aparentam coisas que não vivem. Sabe por quê? É porque dentro de casa, a arca está lá, a presença de Deus está lá, mas a pessoa não cultiva, não cuida da arca. Se a gente não cuidar da casa, a nossa força no dia da tribulação sempre vai ser baixa, sempre vai ser baixa. O ânimo diante dos obstáculos sempre vai ser pequeno. Jesus, ele disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? Você sabe por que a gente duvida? Você sabe por que diante das impossibilidades e diante das adversidades a gente não crê mais? Sabe por quê? Porque a gente só é crente na igreja, meu querido. Porque a gente só lê, tem gente que só lê a Bíblia na igreja. Tem gente que só ora dentro da igreja. Tem gente que só tem vida com Deus dentro da igreja. Mas é na tua casa que o avivamento vai começar a acontecer. É da tua casa que o sobrenatural vai começar. É da tua família que Deus vai começar a operar milagre. É dentro da tua casa que a glória de Deus vai se manifestar por todas as áreas da tua vida. Se você quer, diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Olha a importância do lar. Olha a importância da casa para termos uma fé consolidada. Olha como é importante a nossa casa ser fortalecida. Você entende por que a gente tem rede nos lares? Você entende por que a gente tem aí as células? Peniel, Coinonia, Sucal, Tiniel. Porque essa é a visão que Deus tem nos dado, meu querido. A tua casa precisa estar alicerçada. A comunhão começa. Diga assim comigo: a comunhão. Diga bem alto, diga: a comunhão começa em casa. O avivamento começa em casa. Deus vai abençoar a tua casa, e através da bênção na tua casa é que a igreja vai ser cheia da glória do Senhor. Aplauda bem forte ao teu Senhor aí, amado. Começa na tua casa e desemboca aqui. Começa na tua casa e desemboca aqui. Amém, amados? Presta atenção no pastor, olhe para cá. A Bíblia diz que aprove a Deus, como nós já dissemos, fazer com que antes que houvesse templo, a presença do Senhor habitasse na casa de ambos. Isso me fez lembrar até o Zaqueu, né? Jesus disse para Zaqueu, no meio da multidão: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. O Senhor vai entrar na tua casa hoje, glória a Deus, amado. Você crê que o Senhor já está lá? E quando você chegar aqui, o que você vai fazer? Você vai abrir a porta, puxar a cadeira, mandar ele sentar e cear com ele e ele contigo. Diga glória a Deus. É isso que ele espera. Amém. Aprove a Deus fazer com que a sua presença repousasse na casa desses dois homens. Só que um detalhe interessante. Segundo o texto, quando Davi, depois de 20 anos, amados, a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não houve um milagre lá.
Diga comigo, não houve um milagre na casa de Abinadab. Não houve um registro. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Mas amém. Quando Davi foi mover a arca da casa de Abinadab para Jerusalém, o que aconteceu? A gente leu no texto. Em vez de festa, em vez de alegria, a presença de Deus na casa de Abinadab gerou morte. Puxa, pastor, mas a presença de Deus não tem que trazer avivamento, não tem que trazer fé, não tem que trazer alegria, sim, mas trouxe morte. E por quê? Porque apesar do filho de Abinadab, Eleazar, apesar de Eleazar, filho de Abinadab, ter sido escolhido para cuidar da arca, e apesar da casa de Abinadab ter sido escolhida para Deus habitar, mesmo a arca ficando ali durante 20 anos, aquela família não soube honrar a presença de Deus dentro da sua casa. Não soube honrar. Amém, amados? E quando a presença de Deus não é honrada, quando a presença de Deus vira paisagem, vira alegoria, quando a presença de Deus vira rotina, sabe o que acontece? O coração perde o temor. Quando, fazer as coisas, estar na igreja, quando a coisa fica mecânica, e é o que aconteceu com Abinadab, é o que aconteceu com Eleazar, é o que aconteceu com a presença da arca na casa deles, era uma coisa rotineira, virou qualquer coisa. Amém, amados? Uzá, quem era Uzá, o que morreu? Ele era o outro filho de Abinadab, irmão de Eleazar. Uzá cresceu vendo a arca de Deus dentro da casa dele. Ele cresceu vendo a arca ali. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Ele cresceu vendo aquele utensílio ali. Mas nem assim ele aprendeu a ter temor. Glória a Deus, igreja. Tanto que ele vai meter a mão na arca, porque a arca vai balançar. Na boa intenção, ele vai meter a mão na arca e o que vai acontecer? Ele vai morrer. Eu pergunto para você, você acha que Uzá sabia o jeito certo de conduzir a arca? Sim ou não? Claro que ele sabia. Ele sabia. Uzá sabia a maneira certa de agradar a Deus? Sabia. Mas apesar de saber o que era certo, ele não honrou a presença. Ele não honrou a presença. Aí a gente vai para o Obed-edom. Glória a Deus, igreja. Obed-edom, a arca ficou quanto tempo na casa dele, igreja? Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom, igreja? 3 meses. E a Bíblia diz que o Senhor mudou a história de toda aquela família. O Senhor mudou a história daquela casa. Em 3 meses de honra, aquela casa foi abençoada, meu irmão. Se hoje você começar a honrar a presença, se hoje você começar a mover, a deixar Deus mover na tua casa, a partir de hoje, a tua casa será uma bênção. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu querido. Deus vai mudar a história da sua casa. Aleluias. Deus nesta noite, através dessa palavra, olhe para mim. Deus nesta noite, através dessa palavra, Ele quer tirar toda a morte da tua casa. Diga glória a Deus, amados. Em vez de morte, em vez de enfermidade, em vez de discussão, em vez de contenda, Deus, Ele quer tirar tudo isso. Deus, Ele quer transformar a tua casa num lugar de honra, num lugar de paz, num lugar de bênção. Quem quer isso aqui? Diga glória a Deus. E esse é o plano de Deus, não só na sua vida, não só com você, mas na vida de cada um de nós. Glória a Deus, amados. Deus quer transformar a minha casa. Deus quer transformar a tua casa. Deus quer transformar a casa de cada pessoa que está aqui. Deus quer fazer com que a honra dEle na sua vida comece pela sua casa.
Sabe aquela bênção que você precisa? Pastor, eu preciso tanto que Deus abra a porta de emprego, eu preciso tanto que Deus prospere, eu preciso tanto que Deus cure. Eu profetizo, Deus vai fazer tudo isso na tua vida, mas Ele vai começar primeiro pela vida da tua mãe, pela vida do teu pai, pela vida do teu filho, pela vida da tua mulher, pela vida do teu marido. Deus vai começar pela tua casa. Diga glória a Deus. Porque tudo que Deus Ele vai fazer na nossa vida, primeiro é família, primeiro é casa. Mas a pergunta que não quer calar, é: como você que está aqui pretende receber a presença de Deus na sua casa a partir de hoje? Depois de ouvir essa palavra, como é que você vai continuar agindo, se portando, lidando com as coisas de Deus dentro da sua casa? Você vai continuar vivendo como o Abinadab, que recebeu a arca na casa, mas ele não tinha a arca no coração. Você sabe por que a arca ficou 20 anos lá e a vida dele não mudou? Porque ele tinha a arca na casa, mas faltava ter a presença onde, igreja? Faltava ter a presença onde, igreja? No coração. Não adianta você ter o conhecimento na tua casa, você ter livros na tua casa, você ter curso de teologia, não adianta você ter um monte de coisa, mas faltar dentro da tua casa um ambiente espiritual para que o Senhor Ele venha reinar. Então como é que, olha para mim, como é que nós vamos fazer? Nós vamos agir como Abinadab ou nós vamos agir como Obed-edom? Pastor, como é que o Obed-edom fez? Ao honrar a presença, ele viu o céu responder. Ao honrar a presença, ele viu Deus se manifestar. Ao honrar Deus, não tinha templo, não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha microfone, nem caixa de som, nem púlpito, mas ao honrar Deus na sua casa, a sua vida mudou. Quem você é nesta noite? Abinadab ou Obed-edom? Pastor, eu reconheço, eu tenho sido Abinadab, não tenho orado, não tenho buscado, não tenho tido vida com Deus, só na igreja e olhe lá. As desculpas são várias, é o cansaço, é o trabalho, é a fadiga, é o desgaste, é isso, é aquilo, é as contas, são as preocupações, o que não falta é desculpa. Mas eu tenho sido Abinadab. Se você hoje buscar ser Obed-edom, a tua história muda. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir, se você buscar hoje ser um Obed-edom, a tua história hoje vai começar a mudar. Glória a Deus, amados. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Nós não acabamos ainda, se coloque de pé. Eu posso te contar uma coisa que vai te deixar pasmo? Posso te contar uma coisa? Quem quer saber aqui de algo? Levanta a mão e diga glória a Deus. Vou te contar uma coisa que você não percebeu. Eu vou te contar uma coisa que você não sabia. E que nem eu sabia. Mas conforme Deus foi nos dando essa palavra, o Senhor foi trazendo a revelação para nós. Abra comigo aí no mesmo texto, no texto inicial. 2 Samuel, capítulo 6. Já estamos finalizando. Mas eu quero te mostrar uma coisa tremenda aqui. 2 Samuel, capítulo 6. Davi vai tentar conduzir a arca para Jerusalém, mas vai acontecer tudo aquilo. Uzá vai meter a mão, vai morrer e tal. E ele vai deixar a arca na casa de Obed-edom. Mas olha o detalhe da palavra. 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 10. Diz assim: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Ele não quis levar. Depois que aconteceu, ele ficou traumatizado, não quis. Diga comigo, igreja. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, vírgula, o Gitita. Você pode repetir comigo essa palavra? Diga, o Gitita. Fala bem alto, Gitita.
Amém? Aí o versículo 11, ele diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, vírgula, de novo, o gitita, repete aí, o gitita. Aí ele diz, 3 meses, e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua casa. Diga glória a Deus. Olha para mim. Você sabe quem eram os gititas? Eu fui pesquisar, o Espírito Santo me chamou a atenção, quase passou desapercebido. Eu fui pesquisar, fui estudar. Os gititas, eles eram homens naturais, sabe de onde? Da terra de Gate. E sabe qual era a cidade de Gate? Segundo a história, segundo a palavra, era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Posso ouvir um glória a Deus? Você entendeu? Obed-edom não era um sacerdote. Obed-edom não era um levita. Obed-edom não era nem judeu. Obed-edom era um filisteu. Um filisteu que abriu a porta da sua casa, que honrou a presença, e Deus mudou a sua história. Posso ouvir um glória a Deus? Enquanto Abinadab era de Kiriat Jearim, ele era natural de Kiriat Jearim, e Kiriat Jearim era uma das principais cidades da tribo de Judá. Olha que coisa! Abinadab era da tribo de Judá. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab da tribo de Judá. E os 20 anos que a arca ficou lá não serviram de nada. A arca ficou 3 meses na casa de um filisteu, na família de um filisteu, e Deus mudou a sua história. Você sabe o que Deus está falando com a gente através dessa palavra? Não importa quem você é, não importa o seu passado, não importa a vida que você teve, a vida que você viveu, as escolhas erradas que você fez, nada disso importa. O que importa é que se hoje, ao ouvir esta palavra, se hoje, ao escutar o bater da porta de Jesus, se você abrir a porta, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai cear contigo, você vai cear com Ele, Ele vai mudar a tua casa, Ele vai mudar a tua história. Aleluias! Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é tudo o que precisa. Eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou abençoar a tua casa. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu querido? Aleluias. Que a tua casa, antes de ser a tua casa, seja o altar do Senhor. Glória a Deus, igreja. Esse altar aqui é importante. É desse altar aqui que você recebe as revelações e as direções de Deus. Esse altar aqui é importante. Mas o altar mais importante é a tua casa rendida ao Senhor. Diga assim comigo: o altar mais importante para Deus é a minha casa, é a minha família rendida ao Senhor. Glória a Deus. Então diga assim comigo, cante comigo: quero consagrar meu lar a ti,